Falando com o Agreste. Credibilidade e informação, bem no meio do seu dia. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Falando com o Agreste. Prefeita, a senhora participando aí de mais uma marcha, dessa vez aí se falando em relação, basicamente, né, em relação ao Pacto Federativo e tantas demandas, já que os municípios estão muito pressionados. Qual a sua impressão dessa 18ª marcha, prefeita? Pois é, Marcelo Jorge e caros amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós temos sempre uma pauta de reivindicação, a CNM, que nos representa a nível nacional aqui em Brasília, todo ano traz uma pauta de reivindicação que realmente todos os municípios enfrentam grandes e sérias dificuldades, ninguém tem a menor dúvida disso. E a gente tem uma pauta municipalista que ela vem sendo discutida ao longo dos últimos 8, 10 anos. Através dessa marcha dos prefeitos, isso vem sendo amplamente discutido. Esse ano, ao exemplo de outros anos, 2 anos atrás nós participamos de 2 outras marchas, e a gente tem uma pauta municipalista que é o ponto mais importante e talvez o mais discutido durante todos esses dias aqui em Brasília, é exatamente para que cada ente federado assuma a sua parcela de responsabilidade. Nós sabemos, e todos os prefeitos sentem isso na pele, todos os programas federais, eles são subfinanciados. E o Pacto Federativo, com a correção desse Pacto Federativo, que depende exclusivamente da Câmara dos Deputados e dos senadores, essa responsabilidade ela deverá e terá que ser pactuada para que cada ente federado, municípios, estados e o governo federal assuma a sua parcela de responsabilidade junto ao financiamento de todas as ações que levam à saúde, à educação, à assistência social, que todas as ações sejam elas compartilhadas pelos 3 entes federados. Esse é o principal, talvez, o principal ponto dessa marcha. Prefeito, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, teve ontem palestrando para os prefeitos e ele estava propondo aí um pacto para resolver o problema do subfinanciamento da saúde, né? Que é um dos grandes problemas aí, a questão do programa Mais Médicos, os PIS dos agentes e o próprio subfinanciamento da saúde. E problemas que estão surgindo na área, inclusive novos problemas. Como a senhora entendeu essa participação aí? O governo está, de fato, o governo federal, tendo interesse em colaborar com os municípios? Prefeita Neide. Pois é, Marcelo Jorge, esse momento do ministro Arthur Quioro era muito esperado. A gente esperava ansiosamente pela fala do ministro e tinha uma pergunta que não calava, todos os prefeitos se perguntavam, é o seguinte, em relação ao corte. Nós sabemos que o contingenciamento de despesas foi muito grande no Ministério da Saúde, temos um corte aí de cerca de, acredito eu, que 10 bilhões, 10, 11 bilhões. E a preocupação de todos os prefeitos era exatamente em relação às obras paralisadas. Todos os municípios têm as unidades básicas de saúde que estão em processo de conclusão. Tem algumas obras da Academia da Saúde também que estão ainda em andamento. E a preocupação de todos os prefeitos girava em torno desse, se haver corte em relação às obras estruturadoras, se haver corte em relação aos programas que nós já tocamos. E aí o ministro nos garantiu que iam cortar na carne, que esses gastos, ele assegurou que esses gastos, eles iriam contingenciar as próprias despesas e enxugar a máquina administrativa do Ministério da Saúde. Ele também se mostrou muito simpática a ideia que nós temos também nessa pauta, Marcelo Jorge e caros amigos. Nós temos uma solicitação feita também pela CNM e todos os prefeitos para que, uma PEC, para que impeça o governo federal de levar despesas aos municípios sem a garantia de receita. Isso também é um ponto importantíssimo nessa marcha. É para que os programas, tem uma PEC aí dos procuradores que está tramitando, que também nós que somos municipalistas ficamos assustados também, é em relação também à PEC dos procuradores, onde irá fixar um teto salarial de procurador a nível federal, procurador da República, e isso vai sofrer um efeito cascata. Todos os estados e municípios vão ter que acompanhar essa lei, caso ela seja votada, e isso vai ser um caos total para o município. E aí, o ministro também da Saúde, o Arthur Quioro, na oportunidade, ele falou que a gente podia ficar despreocupado,
que ia dar continuidade às ações iniciadas, falou em relação aos pisos também, como você me perguntou em relação aos pisos das categorias, que também vem sacrificando os municípios. Nós sabemos que todos os profissionais, a exemplo dos professores, dos agentes comunitários de saúde, como os demais profissionais, merecem uma remuneração adequada, digna das categorias. Mas para isso o município também tem que ter subsídios, também tem que ter a garantia de que vai repassar, que o governo federal repasse esses valores correspondentes aos aumentos das categorias profissionais. Uhum. O ministro falou também a questão das ações judiciais que foram ingressadas por muitos municípios, né, para garantir o acesso desde medicamentos a processo. O município seu de Capoeiras tem ação judicial contra a União em relação à saúde, prefeita? Isso também é um problema sério. Eles falaram muito nessa questão da judicialização da saúde. Da saúde. Uhum. E até não só da saúde, mas principalmente da saúde. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o paciente precisa de um remédio especial e caro e não pode comprá-lo, e aí entram as questões judiciais em que o Ministério Público e os juízes, eles obrigam os municípios, os estados, e o próprio ministro falou que isso vem acontecendo também no governo federal, a pagarem, a custearem determinados tratamentos e determinados medicamentos que são caríssimos. Lá no município de Capoeiras, nós não temos medicamentos nenhum sendo doado a custas de causas judiciais. Apenas leite, aqueles leitos especiais que muitas vezes a criança tem intolerância à lactose, e aí tem duas, se não me engano, duas ações, que por sinal nós, quando entramos, já havia acontecido essa ação, e é isso aí. Nós sabemos que os municípios enfrentam uma crise muito grande e que também é uma forma também de pressão do próprio judiciário e que é injusto, de certa forma, para o município, que, principalmente no momento de crise como esse. É verdade. Conversando com a prefeita Neide Reino, é a prefeita do PSB, município de Capoeiras. Prefeito, falar em crise. A crise hídrica também foi tema abordado na marcha em defesa dos municípios. E o ministro da Integração, o Gilberto Ock, ele falou que os entes atingidos pela falta d'água podem receber uma assistência aí por meio de secretarias que fazem parte do Ministério da Integração. Essa assistência chega de fato ou é discurso, prefeito? Olha, Marcelo, para lhe ser sincero, eu realmente não fiquei muito animada, não, em relação a essa crise hídrica. O ministro fez uma explanação, falou novamente da transposição do Rio São Francisco, de como é que estavam os andamentos das obras, por sinal falou no eixo, em todos os eixos, falou na questão do Agreste. A gente sabe que as ações que nós precisamos nesse momento são ações imediatas. Uhum. Ele realmente falou da possibilidade dos municípios procurarem fazerem projetos, desenvolverem ações junto ao Ministério da Integração Nacional. Só que isso não ficou muito claro de qual forma isso iria acontecer. Na verdade, os municípios, principalmente do Agreste, passam por uma crise hídrica, talvez a maior dos últimos tempos. A gente está sofrendo isso lá na ponta, lá no nosso município. E ele disse que o governo federal está se preparando e vai disponibilizar recursos para esses municípios. Agora, ele não disse de forma clara de que maneira esses recursos chegarão até os municípios. Uhum. Porque nós sabemos que a Operação Pipa já existe, através do Exército, da supervisão do Exército, mas a gente precisa de ações mais concretas, que realmente venha a ajudar os municípios a enfrentar esse problema que é tão sério, e principalmente na nossa região do Agreste. É verdade. Preferiram sair um pouquinho do foco da marcha. Eu queria que antes de finalizar esse assunto, a senhora fizesse um balanço geral, então, da participação aqui do Agreste. Sei que a prefeita Débora esteve lá também, a senhora esteve. O que é que vem de positivo dessa 18ª marcha para a nossa região, que a senhora possa dizer que valeu a pena a sua viagem? Olha, Marcelo Jorge, realmente, esse ano nós tivemos uma representatividade muito grande. A região do Agreste teve uma grande representação nessa marcha. Eu não tenho a menor dúvida que a melhor forma de se reivindicar é através da mobilização. Eu acho que sempre a gente leva alguma coisa de positivo. Eu não sou daquelas pessoas negativistas, não. Eu acho que sempre a gente consegue alguma coisa. Logicamente, a maioria dos prefeitos está saindo frustrado daqui de Brasília, porque nas marchas anteriores nós tivemos um pronunciamento. Em 2013, um pronunciamento da presidenta Dilma, quando naquela oportunidade ela destinou aos municípios um PME extra, que foi creditado na conta dos municípios em abril.
do ano subsequente, no caso de 2014. Na marcha de 2014, nós tivemos a aprovação, graças à marcha de 2014, a aprovação daquele 1%, que era tão sonhado pelos municípios, que começará agora a ser creditado na prefeitura em julho. E esse ano nós tínhamos, assim, uma esperança muito grande de que alguém, representando a presidenta, viesse a trazer alguma novidade, para que a gente pudesse enfrentar todas essas crises, a crise hídrica, a crise financeira, a própria política passa por um momento muito difícil, e nós esperávamos ouvir alguma coisa de positivo. Nesse sentido, nós realmente vamos voltar de mãos vazias, mas eu acho que a mobilização ela é importante. Nós tivemos um fato jamais visto em todas as massas, que foi o que foi relatado lá, a presença em um único dia de 150 deputados federais. Tivemos esse ano a presença do presidente da Câmara e do presidente do Senado, coisa que não aconteceu nas marchas anteriores. E eu acho que a gente sempre leva alguma coisa de positiva quando a gente vem a essa mobilização que foi comparada, eu achei interessante, Marcelo Jorge. Aqui no hotel onde nós estamos hospedados, eu ouvi uma recepcionista falar que esse evento era a Fórmula 1 de Brasília. Para você ter uma ideia, tamanha mobilização e volume de pessoas circulando aqui em Brasília. Muito bom. Pronto, falamos sobre a marcha dos prefeitos, espero que o que foi ouvido lá seja aplicado, como a prefeita falou, há uma certa frustração no ar, a gente conversou com alguns outros prefeitos que têm essa opinião também. Mas aí, em Brasília, outra coisa está chamando a atenção, é que a reforma política, que seria votado na comissão, o Eduardo Cunha, o presidente do Congresso, levou para o plenário. E aí se começou as votações, umas pequenas vitórias. Conversamos com o deputado Tadeu Alencar anteontem, ele ficou satisfeito com a questão do Distritão não ter passado, mas aí vem um segundo ponto, que é a questão da doação de empresas para partidos. Está liberado, prefeita? Olha, Jorge, nós podemos perceber aqui em Brasília que existe uma grande ansiedade de todos os políticos, de todos nós políticos, em relação a essa reforma política, que é importante, na verdade, para todos os políticos, para os eleitores e para o Brasil. Realmente, ontem nós tivemos essa votação, onde o Distritão realmente foi rejeitado. Eu, sinceramente, eu tenho uma opinião contrária. Eu torcia pelo Distritão. Uhum. Eu não acho muito justo a forma com que os vereadores e os deputados estaduais e federais chegam até as câmaras. Um deputado que muitas vezes tem uma votação expressiva, por exemplo, do próprio deputado Marco Antônio Dourado, mais de 45 mil votos, muitas vezes corre o risco de ficar de fora. Eu era contrária, mas tudo bem, foi votado. Tinha uma pauta ontem que era do interesse de todos nós, principalmente os prefeitos, governadores e a própria presidência da República, que era a questão do fim da reeleição. E eu acho que a tendência, nessas votações que se seguem ao longo do dia de hoje, eu acho que a tendência também é a coincidência dos dados. É o comentário que a gente escuta aqui em Brasília. Com o fim da reeleição, a tendência é também que seja votado a coincidência dos mandatos. Uhum. Então, no caso, com o fim das reeleições, a medida já deve valer para as próximas eleições. Aí vai se estender o mandato dos prefeitos que, porventura, ano que vem forem eleitos ou reeleitos, não é isso? Provavelmente. Eu acredito que está caminhando para isso. Em relação ao financiamento público de campanha, foi um tema muito polêmico. A gente percebe que houve muita divergência. E eu acho que o Brasil sai ganhando. Alguma forma de mudança tem que acontecer. E está aí nas mãos do Congresso Nacional, dos nossos deputados e dos senadores. Eu acho que vale a pena, é uma recomendação da CNM, vale a pena cada prefeito, cada vereador, vice-prefeito, todas as lideranças que tiver contato direto com seus deputados, ligar, mandar uma mensagem de texto para defender realmente a população brasileira que clama por mudanças. Uhum. Eu acho que isso aí tem que acontecer. É verdade. Prefeita, sei que a senhora está em Brasília, ainda deve estar voltando hoje, ainda a Capoeiras, não é isso? Voltando para Pernambuco hoje, é isso? Exatamente. E esse final de semana, Marcelo, tem evento, tem festa na sua cidade, festa de Frei Damião. Iniciaremos hoje as nossas festividades juninas. Nós fazemos um São João, como todos sabem, lá em Capoeiras, somente com as atrações principais. Começa agora no final desse mês e termina em julho. Mas é uma festa acolhedora, a gente chama de São João na Vila, onde a gente confraterniza com todos
os nossos municípios, quem gosta de festa sempre participa, e aproveitar a oportunidade para convidar a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito bem, inclusive valorizando a prata da casa, né? O ouro da casa, né? Pois é, Marcelo, num momento de crise como esse, isso aí é uma marca do nosso governo. Desde 2013, que a gente, até por sinal, sofremos algumas críticas em relação a isso, mas eu tenho as minhas convicções de que o artista da terra tem que ser valorizado. É um São João que a gente não gasta muito dinheiro, mas que a gente chega junto da população, participa junto com a população. E eu acho que é por aí. No ano de crise, pede realmente muita cautela e que nós enxuguemos a máquina administrativa. Claro, e a qualidade cultural, musical dos artistas de capoeiras enfim, perfeita. Então aí é bom porque valoriza, gera emprego e renda, movimenta a sociedade, alegra os jovens e cumpre também um papel, principalmente um papel social. Prefeita, eu queria lhe agradecer pela participação aí direto de Brasília aqui no programa Falando com a Agreste e deixar em aberto para que essa semana a gente possa conversar mais, porque os pontos, por exemplo, da reforma política são muito amplos. E aí queríamos ter uma ideia da sua posição, do seu pensamento acerca desse fato, que se passar pelo menos em 80% aí o que foi feito dentro do relatório da comissão, teremos uma nova política tão pregada na época pelo Eduardo Campos, né? Pois é, Marcelo Jorge, eu acho que de alguma forma esse sistema político brasileiro tem que mudar. A própria população clama por isso, pediu por isso nas ruas, e eu acho que tem que mudar de alguma forma. E se mudar 50% ou 60%, eu já me dou como satisfeita. Perfeito. Conversamos com a prefeita Neide Reino, eleita pelo PSB, prefeita do município de Capoeiras, que é também vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional, CODEAN, presente na Marcha dos Prefeitos, e a pauta foi Marcha dos Prefeitos e Reforma Política. Prefeita, grato pela participação no Falando com a Agreste. Eu que agradeço pela oportunidade, Marcelo Jorge. Muito obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde, boa viagem, nós que agradecemos. Falando com a Agreste. Credibilidade e informação. Bem no meio do seu dia.